Lima, sou coordenador do projeto Radar Clima e Sustentabilidade do IDS, o Instituto Democracia e Sustentabilidade. E estou hoje aqui também na condição de coordenador do GT Socioambiental da RAC, Rede de Advocacy Colaborativo, que agrega dezenas de organizações que atuam na área de sustentabilidade, meio ambiente, na área de direitos humanos, na área de transparência e na área de nova economia. E vocês vão assistir agora a conferência com o professor Bernard Api, que vem tratar a respeito da reforma tributária, mais um viés diferente, riscos e oportunidades para a reforma tributária verde, para a reforma tributária sustentável, a reforma tributária que vem incentivar a economia de baixas emissões de carbono. É um tema complexo, relativamente novo, muito pouca gente fala a respeito da abordagem do tema da sustentabilidade no contexto da política tributária. E a gente tem, eu mesmo coordenei estudos a esse respeito há poucos anos atrás, né, uma política tributária histórica que infelizmente ainda incentiva a economia de alta intensidade no uso de recursos naturais, alta intensidade no uso de energia, a alta intensidade nas emissões tanto de poluentes quanto de gases de efeito estufa. E se nós falamos, e se a nossa Constituição e a nossa política é uma política que quer reduzir emissões de gases de efeito estufa, contribuir com a mitigação dos efeitos da mudança climática, não é? Contribuir com a sustentabilidade, ela tem que também promover atividades econômicas que possam gerar emprego, renda, arrecadação num rumo sustentável, ou o que a gente vem chamando mais recentemente de economia verde. A política ambiental e a política da sustentabilidade no Brasil evoluiu muito depois da Constituição de 1988, portanto há mais de 30 anos, mas evoluiu mais como? No plano normativo, temos muitas leis regulamentando a matéria, e evoluiu também no plano programático, não tanto quanto no plano das leis e das normas, mas também no plano programático, ou seja, temos já há décadas programas importantes, né, no sentido de aumentar o controle, a fiscalização, o monitoramento ambiental, mas avançamos muito no que a gente chama, isso tudo que eu venho falando agora aqui mais recentemente, é o comando e controle, a norma e a ação do Estado para aplicar aquela norma. Então temos muitas leis, temos algumas boas leis, temos um sistema jurídico ambiental, apesar do governo estar aí tentando, né, retroceder em uma série dessas políticas, a gente tem um sistema robusto, consistente, mas não temos incentivos econômicos. Não adianta ter o controle, a polícia, a fiscalização, o embargo, a multa, ou mesmo todo o custo que é um licenciamento ambiental, se não tem do outro lado incentivos econômicos para que haja atividades sustentáveis, menos impactantes e também promovendo riqueza, renda, prosperidade, arrecadação. Então esse é o desafio dessa conferência, o que nós pedimos para o professor Bernard Api tratar para nós. Temos aqui, participando dessa conferência, mais de 40 pessoas ligadas a instituições de alta responsabilidade e dedicação à causa socioambiental. Vou citar algumas, como o WWF Brasil, Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Ethos de Responsabilidade Socioambiental, a Avina, temos também o Observatório do Clima, temos também aqui o GT Infraestrutura na Amazônia, são, enfim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, pessoas e instituições que vêm estudando e estão querendo cada vez mais contribuir com essa reforma tributária que nesse momento, né, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo aqui, ela não, obviamente que está travada, mas a qualquer momento ela pode ser discutida no Congresso, inclusive como ferramenta e mecanismo para uma saída rápida da crise econômica que vem aí na esteira ou como consequência da limitação toda de circulação e, consequentemente, da nossa economia. Então, agora com a palavra ao nosso professor Bernard Api. De fato, tributação ambiental é um tema pouco explorado no Brasil. Eu acho que poderia ser muito mais explorado e, de fato, existe espaço, sim, dentro de um bom sistema tributário para ter tributos ambientais. O problema é como incluí-los, como fazer isso de forma racional. Quando a gente fala em tributos, a gente tem várias categorias de tributos. As principais são tributos sobre o consumo de bens e serviços, tributos sobre renda, tributos sobre patrimônio e tributos sobre folha de salário, geralmente vinculadas à Seguridade Social.
As propostas de reforma tributária que estão no Congresso tratam basicamente da tributação do consumo de bens e serviços. Então, é preciso entender, não é que os outros temas não sejam relevantes, é apenas que esses temas são, esse tema é o que está sendo explorado nessas propostas que estão em discussão. Como falei, o objetivo das propostas que estão no Congresso é a tributação do consumo. Existe um padrão internacional de tributação do consumo, que é o imposto sobre valor adicionado, que é um imposto que a gente chama de não cumulativo, que é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Não cumulativo significa que você incide o imposto sobre suas vendas, mas você recupera o imposto incidente nos insumos que você adquiriu para o seu processo produtivo. Então, na verdade, todo o imposto que foi pago anteriormente na cadeia é recuperado, e embora você cobre ele em várias etapas, no fundo, a soma de tudo que foi recolhido em todas as etapas é exatamente equivalente ao imposto que está incidindo na última venda. O problema não é só ter um IVA, é ter um bom IVA. O Brasil tem IVA, como, por exemplo, o ICMS é um IVA, é o pior IVA do mundo, mas é um IVA, mas está muito bem estabelecido na teoria e na prática o que é um bom imposto sobre valor adicionado. Ele tem uma base de ampla incidência, ele abrange mercadorias, serviços, intangíveis, toda forma de organização da atividade produtiva, tem regras homogêneas, o mais homogêneas possíveis, o que significa, idealmente, uma única alíquota. A grande maioria dos IVAs criados nos últimos 30 anos no mundo tem só uma alíquota positiva, tem casos de isenção, de alíquota zero, mas só uma alíquota positiva. Idealmente, nenhum benefício fiscal, o mínimo possível de regimes especiais. Um bom IVA é tributado no destino, significa que operações entre países ou entre estados, o imposto pertence ao país ou ao estado de destino. Normalmente, entre países, isso é implementado através da desoneração das exportações e da tributação das importações de forma equivalente à produção nacional. Um bom IVA tem crédito amplo, ou seja, tudo aquilo que você utiliza na sua atividade produtiva, você recupera o imposto incidente sobre esses insumos e os serviços, tudo que você utilizou na sua atividade produtiva, que é o crédito. Ressarcimento ágil de crédito, então, por exemplo, se um exportador exporta com alíquota zero, mas ele comprou insumos que vieram tributados, o governo tem que devolver rapidamente para ele o imposto incidente sobre esses insumos que ele adquiriu. E desoneração dos investimentos, pode ser via alíquota zero, pode ser via, o que é mais comum, tributa os investimentos e devolve imediatamente o imposto incidente sobre esses investimentos. Bom, no Brasil, se a gente for olhar o nosso sistema de tributação do consumo de bens e serviços, a gente vê que a gente foge completamente daquilo que deveria ser um bom imposto sobre valor adicionado. Em vez de ter uma base ampla, a gente tem uma base fragmentada entre 5 tributos gerais. PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e ISS municipal. A base é completamente fragmentada. Então, por exemplo, o ICMS tributa mercadorias e o ISS tributa serviços. O IPI tributa só produtos industrializados. PIS e COFINS pega a pessoa jurídica, mas não pega a pessoa física. E só isso já dá um problema. Tem agricultor que tem faturamento de mais de R$1 bilhão por ano no Brasil, que é pessoa física e não é contribuinte PIS/COFINS. Então, totalmente foge desse parâmetro. Segundo, um bom IVA tem crédito amplo. Tudo aquilo que foi pago de imposto anteriormente é recuperado. No Brasil, a gente tem uma série de cumulatividades, desde tributos puramente cumulativos, como o ISS, que você paga e não gera crédito para ninguém, até uma série de falhas muito relevantes no sistema de recuperação de créditos dos tributos não cumulativos. Tem uma série de restrições para a recuperação de créditos no ICMS, no PIS/COFINS não cumulativo, por exemplo. Um bom IVA tem regras homogêneas. No Brasil, não é exagero dizer que a gente só tem exceção, que a gente não tem regra. A gente tem uma quantidade monumental de alíquotas, benefícios fiscais, regimes especiais. Não é exagero dizer que no Brasil a gente tem um sistema tributário diferente, não por empresa, mas por estabelecimento. Empresa que tem estabelecimento, um em São Paulo, outro em Minas Gerais, eles são tributados de forma completamente diferentes. Entre dois setores, formas completamente diferentes de tributação. Se é do lucro presumido, se é do lucro real, tem forma diferente de tributação do PIS/COFINS. Então, no fundo, a gente tem um sistema que só tem exceção. No fundo, é isso. E isso gera um monte de distorções. E, finalmente, o bom IVA é tributado no destino. E, no Brasil, os tributos estaduais e municipais são tributados dominantemente na origem. E isto significa que uma parte relevante, a maior parte da receita fica com o estado ou município de origem. E isso gera guerra fiscal e uma série de outras distorções.
Consequências desse modelo é um custo de compliance, um custo burocrático de pagar imposto, que é provavelmente o mais alto do mundo, o grau de litigiosidade, que é monumental, provavelmente também o mais alto do mundo. A gente, um bom IVA, desonera exportações e desonera investimentos, isso é um ponto importante. Quando eu tenho um imposto como um IVA, que é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, mas eu desonero completamente exportações e desonero completamente investimentos, na prática eu estou tributando o consumo. Porque tudo que é produzido ou importado por um país, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva. Portanto, se eu desonero a exportação e investimento, eu estou tributando o consumo. E quando você tem tributos cumulativos, como no caso do Brasil, você acaba onerando exportações, acaba onerando investimentos, prejudicando o crescimento do país. Fora outros problemas seríssimos, como, por exemplo, se um exportador no Brasil acumula um saldo credor de ICMS ou de PIS/COFINS, é um inferno para ele conseguir recuperar esse crédito que ele acumulou. Temos uma série de tensões federativas no bojo da guerra fiscal, distorções competitivas sérias. No Brasil é mais importante ter um bom benefício tributário do que ser eficiente, e distorções alocativas, que é, na verdade, o mais importante de tudo. A estrutura produtiva brasileira está extremamente mal organizada por conta do nosso sistema tributário. Eu vou dar um exemplo, mas poderia ficar aqui horas dando exemplos como esse. Se você tem, por exemplo, pensa no mundo sem imposto. A empresa vai montar o centro de distribuição onde ela minimiza o custo de logística. Aqui no Brasil, ela monta o centro de distribuição onde ela recebe o melhor benefício fiscal, aumentando o custo de logística. O que, na verdade, tem consequências negativas do ponto de vista econômico, é óbvio, porque eu aumentei o custo econômico de produção, eu gasto mais caminhão, caminhoneiro, combustível, e tem consequências negativas, inclusive, do ponto de vista ambiental. Eu tenho um monte de caminhão rodando à toa o país por conta de benefícios tributários, que exatamente fugir dessa ideia de regras homogêneas e neutras que caracterizam um bom sistema tributário. O que é interessante é que todos esses problemas que nós temos no Brasil seriam resolvidos se a gente adotasse esse padrão internacional de tributação do consumo, um bom IVA. Agora, não é fácil fazê-lo, não é fácil porque isso tem efeitos, isso afeta questões federativas, isso não é fácil porque isso afeta setores de formas diferenciadas, muda preços relativos e afeta, inclusive, investimentos que já foram realizados. Bom, dentro desse escopo, qual é o objetivo da proposta de emenda constitucional 45, que foi o resultado de um trabalho que nós desenvolvemos no Centro de Cidadania Fiscal? O objetivo da PEC 45 é basicamente migrar do modelo brasileiro de tributação do consumo de bens e serviços para o padrão internacional, tentando mitigar da melhor forma possível as resistências de caráter federativo e setoriais que podem aparecer nesse processo. A base da proposta é substituir 5 tributos por um único imposto, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, por um único imposto que nós estamos chamando de imposto sobre bens e serviços. É um imposto do tipo IVA, que chama IBS, porque os IVAs modernos chamam Goods and Services Tax. E, além desse IBS, que é a base da reforma, se propõe um imposto seletivo federal monofásico, é um imposto que incide só uma única vez, ou na saída da indústria, ou na importação, sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas. A ideia original era que o imposto seletivo incidisse sobre cigarros, bebidas alcoólicas, mas certamente é bom guardar isso. Esse pode ser um ótimo instrumento para a política ambiental, desde que fique claro que o imposto seletivo pode incidir sobre bens e serviços que geram externalidades ambientais negativas. Esse é um instrumento interessante para poder tratar da política ambiental. É possível, inclusive, que já dentro da regulamentação da PEC 45, combustíveis já entrem dentro do escopo do imposto seletivo, em substituição assim, de combustíveis que a gente tem hoje. As características desse imposto sobre bens e serviços, do IBS, são aquelas que eu falei que são de um bom IVA. É livro-texto, não tem nada de original nisso. Incidência não cumulativa sobre base ampla de bens e serviços intangíveis, crédito amplo, tributação no destino, ou seja, operações entre estados, entre municípios. A parcela estadual pertence ao estado de destino, a parcela municipal ao município do destino, desoneração completa das exportações e dos investimentos, ressarcimento tempestivo de créditos, quer dizer, a gente está propondo 60 dias, no máximo,
para que uma empresa que acumulou crédito recupere o crédito acumulado, e incidência sobre o preço líquido de tributos, que isso é uma jabuticaba total, que é aqui no Brasil o imposto incide sobre o preço com imposto. No resto do mundo ele incide sobre o preço sem imposto. Até aí não tem nada de original, é simplesmente o padrão recomendado na literatura e nos países que têm os melhores IVAs do mundo. Qual a grande diferença no caso do Brasil? É que nós estamos propondo substituir tributos federais, estaduais e municipais por um único imposto. E aí sim começa a ter as originalidades da PEC 45. A proposta é que o IBS seja, do ponto de vista do contribuinte, um único imposto, mas que efetivamente ele seja a soma de 3 impostos, um federal, um estadual, um municipal, que vai ter a mesma legislação, a mesma regulamentação, vai ser arrecadado de forma centralizada e a receita dele vai ser distribuída para a União, estados e municípios. A proposta, inclusive, é que a gestão da arrecadação seja feita por uma agência tributária nacional que seria gerida conjuntamente pela União, estados e municípios. Ou seja, a proposta é que o IBS seja um imposto que é nacional. Ele é simultaneamente federal, estadual e municipal. Para o contribuinte é um único imposto, para cada um dos entes, na prática é como se cada um dos entes tivesse o seu próprio imposto. A gente está propondo uma transição em 10 anos para a implementação do IBS, com 2 períodos. Um período inicial de teste de 2 anos, em que o IBS seria criado com uma alíquota de 1% e teria uma redução na alíquota da COFINS para não ter aumento de carga tributária. Esse período de teste serve para ajustar operacionalmente o imposto, mas serve, sobretudo, para saber qual o potencial de arrecadação dele e já saber qual o impacto da distribuição da receita pelo destino, embora nesses 2 anos toda a receita seja federal. E a partir daí teria a transição propriamente dita em mais 8 anos, em que as alíquotas dos tributos atuais seriam progressivamente reduzidas, assim como todos os benefícios fiscais existentes atualmente seriam progressivamente reduzidas, e a alíquota do IBS seria progressivamente elevada. Como a gente já sabe o potencial de arrecadação do IBS, é possível, depois do período de teste, é possível fazer essa transição mantendo a carga tributária totalmente constante. Eu sei quanto eu vou perder de receita de cada um dos tributos atuais, sei quanto eu preciso aumentar a alíquota do IBS para repor essa perda de receita. A proposta é que a alíquota do IBS seja uniforme para todos os bens e serviços, que é um padrão recomendado na literatura internacional, uma única alíquota para todo mundo, não ter nenhum benefício fiscal, zero, nenhum benefício fiscal. E o objetivo do imposto é arrecadar. O objetivo desse imposto é arrecadar para financiar políticas públicas. Políticas extrafiscais, a ideia é que sejam feitas por outros instrumentos. Então, por exemplo, em vez de fazer desoneração da cesta básica como política social, que é uma forma bastante ineficiente de fazer política social, porque em termos absolutos as famílias ricas consomem mais cesta básica do que as famílias pobres, a gente propõe, na verdade, adotar um modelo que a gente chama de isenção personalizada, que é você devolver para as famílias pobres o imposto incidente sobre o seu consumo com um teto. Obviamente tem que ter um teto para não ter fraudes. Mas a ideia, basicamente, é, em vez de você desonerar o produto, você desonera a família. E o Brasil já tem todos os instrumentos para implementar isso. Desde esse sistema que a gente chama aqui de nota fiscal paulista, nota legal, em que você dá o seu CPF quando você faz a compra, você cruza isso com o cadastro único dos programas sociais e você devolve para as famílias de baixa renda o imposto incidente sobre as suas aquisições com um teto que pode ser, por exemplo, 100% do imposto incidente sobre a cesta básica dos 20% ou 30% mais pobres do país. Essa política custa muito menos do que a desoneração da cesta básica e, em termos distributivos, tem um impacto muito maior do que a desoneração da cesta básica. A ideia é aplicar o mesmo princípio para a redução das desigualdades regionais. Em vez de fazer políticas de desenvolvimento regional com benefícios fiscais, que é uma forma ineficiente de fazer política de desenvolvimento regional, a ideia é criar um fundo de desenvolvimento regional, que teria alocação de recursos, que seriam utilizados para poder financiar a política de desenvolvimento regional. Então, por exemplo, hoje, benefício fiscal serve só para atrair indústria e centro de distribuição. Nesse ano, você pode usar os recursos para investir em infraestrutura, pode investir em qualificação de trabalhadores e pode dar, sim, benefícios para estimular investimentos. Mas pode dar benefícios, por exemplo, para o setor de serviços, para turismo, para software. E hoje a estrutura brasileira não permite que esses sejam setores utilizados
para fazer políticas de desenvolvimento regional. Então, você amplifica a possibilidade de fazer políticas de desenvolvimento regional. Eu vou falar aqui de uma questão que costuma aparecer na discussão, quando a gente fala que tem a alíquota uniforme para bens e serviços, que é o fato de que serviços hoje no Brasil são menos tributados que mercadorias. Mas quando a gente olha a composição do consumo das famílias, na verdade aqui é um gráfico em que 100% é o consumo tributável por faixa de renda, da última POF. O que a gente vê é que nas famílias pobres, aquela coluna mais azul de baixo, é a cesta básica. A gente vê que as famílias pobres consomem 18% do consumo delas com cesta básica, e isso vai caindo até 4% no caso das famílias mais ricas. Agora, o consumo de serviços, nas famílias pobres, 9% do consumo é com serviços, enquanto que nas famílias ricas isso chega a 31% do consumo é serviços. Ou seja, um sistema como o brasileiro que nós temos hoje, que tributa menos serviços do que mercadorias, na verdade é um sistema regressivo, porque ele tributa menos aquilo que o rico consome do que aquilo que o pobre consome. Obviamente, algumas questões específicas, como saúde, educação, podem ter tratamento diferenciados, mas não serviços de forma geral, porque quem consome mais serviço é rico e não pobre. Então, esse é um ponto importante dentro desse modelo. E aqui é só um exemplozinho do impacto distributivo da PEC 45. A coluna azul é uma estimativa do impacto distributivo, ou seja, o valor dos tributos indiretos, os tributos sobre bens e serviços, sobre a renda por decil de renda. Então, o que a gente vê é que ele é basicamente flat, é muito perto de 18% da renda, tributação do consumo hoje em dia. O modelo da PEC 45, de isenção personalizada, com alguns parâmetros aqui que a gente adotou, que alcançaria todas as famílias que estão no cadastro único, e teria um limite para o benefício, que seria a cesta básica, o imposto incidente sobre a cesta básica consumido pelos 20% mais pobres, a gente teria essa coluna vermelha. Ou seja, você passa a ter um imposto que é progressivo. O objetivo da PEC 45 não é melhorar a distribuição de renda. O objetivo da PEC 45 é fundamentalmente aumentar o potencial de crescimento do país. Mas ele tem sim um efeito positivo sobre a distribuição de renda, que é o que mostra esse gráfico. Bom, outra característica da PEC 45 é que os estados e municípios vão ter autonomia na fixação da sua parcela da alíquota do imposto. Como funciona isso? Tem uma alíquota que a gente chama de alíquota de referência, que é adotada automaticamente, que é aquela que repõe a receita dos tributos atuais. Então, no caso dos estados, a alíquota de referência é aquela que repõe a receita de ICMS do conjunto dos estados do Brasil. E ela é igual para todos os estados. A mesma coisa vale para o ISS e para os municípios. Ou seja, o default, na introdução do IBS, é manter a carga tributária e ter uma alíquota uniforme no Brasil inteiro. Agora, se um estado, ou o município, ou a União quiserem, eles podem fixar a sua alíquota acima ou abaixo da alíquota de referência. Esse é um imposto sobre consumo. Se você aumentar a alíquota a 1%, o preço ao consumidor de tudo, porque a alíquota é uma só para todos os bens e serviços, ele sobe 1%. Ele dá muita transparência e torna muito claro quem é que está financiando o governo e qual é o custo de financiamento do governo. Como eu disse, a ideia é que a receita seja distribuída pelo destino, ou seja, em uma operação entre estados, a parcela estadual do imposto pertence ao estado de destino. A mesma coisa vale para os municípios. O problema é que essa migração para o destino implica numa redistribuição de receita entre estados e municípios. O que a gente está propondo, então, para mitigar esse efeito, é fazer uma segunda transição que não tem nenhuma importância para os contribuintes, o sistema tributário muda em 10 anos, mas fazer uma segunda transição de 50 anos para a distribuição da receita entre estados e municípios. Então, a ideia é que nos primeiros 20 anos, o valor atual de receita de cada estado e cada município, corrigido pela inflação, seja mantido, e só o crescimento real da receita, ou seja, aquilo que acontece acima da inflação, seja distribuído pelo destino. E depois, em 30 anos, nos outros 30 anos, você vai reduzindo essa parcela que põe a receita atual. Então, isso daqui é um grafiquinho só para mostrar o efeito desse modelo de compensação de perda de estados e municípios. Se a gente pensasse num estado que é um caso extremo, que perde 30% da receita de ICMS com a transição para o destino. Se não tivesse nenhuma compensação, a gente teria essa... Então, esse estado, supondo que o PIB cresce 2% ao ano, ele arrecadaria aquela linha azul. É um valor que cresce 2% ao ano. Se a gente fizesse a transição para o IBS sem nenhum ajuste, a gente teria essa linha laranja.
Ou seja, esse Estado perderia em relação ao que ele arrecadaria de ICMS 30% em 8 anos, e seria quase 20% em termos reais em 8 anos. É uma perda bastante forte. Com esse modelo de ajuste que a gente está propondo, a gente teria a linha cinza. Mesmo esse Estado perdedor teria um aumento de receita. E, na verdade, supondo um impacto pequeno da reforma tributária sobre o crescimento do PIB potencial, uma hipótese conservadora, nós teríamos essa linha amarela. E aqui é um ponto que eu acho que é extremamente importante para discutir a reforma tributária, é que a reforma tributária tem um impacto sobre o crescimento que é muito significativo. É muito difícil calcular ele com precisão, mas com certeza é um aumento maior do que 10 pontos percentuais do PIB em 15 anos e muito provavelmente um aumento da ordem de 20 pontos percentuais do PIB em 15 anos com as mudanças que estão sendo propostas. E esse ponto é absolutamente fundamental para entender o impacto da reforma tributária, seja do ponto de vista federativo, seja do ponto de vista setorial. Às vezes um setor fala, meu preço relativo vai subir, vai, mas sua demanda vai crescer 10, 20% em função da reforma que está sendo proposta. Bom, como eu falei, a gestão do imposto seria para uma agência tributária nacional, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, as empresas do Simples seria opcional, ou elas podem aderir ou não ao modelo da PEC 45, se não aderirem, ela está fora do sistema de débito e crédito, se aderirem, elas mantêm o Simples para tributar lucro e folha, e a tributação de bens e serviços é feita pelo regime normal. Basicamente, como eu falei, o objetivo fundamental da PEC 45 é adotar o padrão internacional de tributação do consumo e, ao fazer isso, o efeito é um aumento muito grande da produtividade, do PIB potencial, um aumento da taxa de investimento, com certeza absoluta, reduz distorções competitivas, cria um ambiente federativo mais cooperativo, porque todo mundo vai estar interessado em cobrar conjuntamente um imposto, e uma grande transparência para os contribuintes que vão saber quanto custa financiar o governo. O André me pediu para falar das outras propostas de reforma tributária que estão em discussão. A mais importante delas é a PEC 110, que é a proposta do Senado, que é baseada num trabalho feito pelo deputado Luiz Carlos Rauli na Câmara em 2017 e 2018. Eu estou pegando aqui o último parecer do relator. De forma geral, o conceito das duas PECs é muito semelhante. O objetivo é basicamente migrar a tributação dos impostos sobre bens e serviços para um imposto com características de um IVA, com as características dos melhores IVAs internacionais. Agora, tem algumas diferenças. O escopo da PEC 110 é mais amplo, além de alcançar o IBS mais o imposto seletivo, que está na PEC 110, incorpora, além de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, também o EOF, a CID de combustível e o salário e educação. Em princípio, a ideia parece boa, mas o problema é que isso significa que a alíquota de IBS vai ter que ser mais alta. E a nossa avaliação é que a alíquota de IBS, essa alíquota de referência que mantém a carga tributária atual, ela vai ter que ser próxima de 25%, que é uma alíquota bastante alta para padrões internacionais. É 25% do preço sem imposto, tá? Que é 20% do preço com imposto. Mas ainda assim é uma alíquota bastante alta para padrões internacionais. A gente acha que ficar colocando mais coisa dentro pode ter efeitos complicados. No caso específico da CID de combustíveis, sim, eu acho que tem possibilidade de distinguir a CID de combustíveis e incluir a tributação de combustíveis no âmbito do imposto seletivo. Outra mudança, a proposta do Rauli, ela federaliza o ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações, e transfere as receitas do ITCMD e toda a receita do IPVA para os municípios. Outra proposta é unificar imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que em princípio parece interessante, mas na prática precisa tomar cuidado, porque tem muito mais benefício fiscal no IRPJ que na contribuição social sobre o lucro líquido. Então, se você simplesmente unificar os dois, você aumenta o tamanho dos benefícios fiscais, fora outras questões que tem, como a base dos dois é diferente, no lucro presumido, tem algumas diferenças entre os tributos. A proposta, diferentemente da PEC 45, que propõe que tenha uma única alíquota, mas que prevê autonomia para os entes da federação de mudarem essa alíquota, a proposta do Rauli prevê múltiplas alíquotas, não diz quantas, mas ele fala em 4 ou 5, seria definido na regulamentação, mas não dá nenhuma autonomia para os entes federativos gerirem a sua arrecadação. O problema de múltiplas alíquotas é que, inevitavelmente, leva a maior
complexidade, maior contencioso. Sempre que você tem mais de uma alíquota, o contribuinte tenta se encaixar na alíquota mais baixa e o fisco tenta encaixar na alíquota mais alta, e inevitavelmente gera distorções. A transição que ele propõe é mais curta, a transição que nós propomos em 10 anos, 2 de teste e 8 de transição, no caso da PEC 110 é metade, é 1+4, e a transição na distribuição federativa, que nós propomos em 50 anos, ele propõe fazer em 15 anos. É um período de 5 anos que não acontece absolutamente nada, a distribuição da receita não tem exatamente como é hoje, e depois 10 anos em que você faz toda a transição. Ele propõe manter benefícios fiscais para alguns setores, a gente propõe não ter nenhum benefício fiscal, e mantém a Zona Franca de Manaus. A PEC 45 não mantém a Zona Franca de Manaus, obviamente esse é um tema político, e tem principalmente muitas diferenças de redação. Não dá para entrar aqui em detalhe, mas tem diferenças bastante grandes de redação de como fazer essa mudança. Tem mais uma diferença no parecer do relator, não na proposta original da PEC 110, é que o parecer do relator da PEC 110 no Senado, ele está propondo adotar um modelo que a gente chama de IVA dual, que é um IVA federal e um IVA subnacional, em vez de ser um único imposto, como é o IBS, que ele é federal, estadual e municipal. Então, lá se propõe ter um imposto federal e um imposto que, na verdade, teria a mesma legislação, mas que seria estadual e municipal. Bom, fora isso, tem as propostas do Executivo dos Estados, eu não vou entrar nesse detalhe pelo adiantado da hora, e vou falar um pouquinho aqui das perspectivas para a tramitação da reforma. A direção da Câmara e do Senado segue dizendo que a reforma tributária vai ser prioritária na saída da crise do coronavírus que nós estamos enfrentando. Nesse momento, a discussão está parada. Foi criada uma comissão mista de deputados e senadores para discutir o texto da reforma tributária. Essa comissão mista não é formal, ela é informal. Portanto, depois que chegar a um acordo na comissão mista, vai ter que voltar a tramitação na Câmara e depois ir para o Senado. Mas essa comissão está parada desde que começou a crise e o trabalho da comissão parou. E é pouco provável que avance, pelo menos enquanto os temas relativos à crise estiverem dominando a agenda do Congresso Nacional. Tem resistências à proposta de reforma tributária. As mais relevantes são do setor de serviços, porque, como eu falei, tem uma mudança de preços relativos, e não nos serviços que estão no meio da cadeia, porque esses vão passar a dar crédito, inclusive vão ser menos, na prática, embora pagando mais, vão ser menos tributados do que hoje. Mas os serviços que são prestados para consumidor final, sim, vão ter um aumento de preço relativo, mas, como eu falei, quem consome serviço são as famílias mais ricas, e tem alguma resistência dos grandes municípios, que, na verdade, não querem perder o poder de cobrar o ISS. Então, não querem que o ISS entre no escopo da reforma tributária, porque eles acham que eles podem ter uma perda de receita em função da inclusão do ISS na reforma tributária. Acho que essa questão dos municípios dá para resolver via discussão de eventuais ajustes no modelo de compensação de perdas, mas são temas que certamente vão condicionar o debate político. Um outro tema que muito provavelmente vai entrar no debate político, possível ampliação do escopo da reforma tributária. Um tema que certamente aparece é a desoneração da folha de pagamentos, ou seja, reduzir a tributação da folha de pagamentos, que tem impactos positivos sobre geração de empregos, principalmente no momento em que você tem um alto nível de desemprego. Quando você tem pleno emprego, desonerar a folha resulta em aumento do salário, não aumento de emprego. Mas com desemprego pode ter um impacto, sim, sobre a geração de emprego. Ajuda a reduzir a resistência do setor de serviços, porque, no geral, o setor de serviços é mais intensivo em salários. Não necessariamente, mas, no geral, sim. Algumas coisas são serviços, tipo, sei lá, Netflix, não são intensivos em trabalho, mas, no geral, e pode ter impacto positivo no emprego, como eu falei. Agora, na hora que você introduz o tema da desoneração da folha, aparece a questão de como financiar a desoneração da folha. O governo, pelo menos o ministro da Fazenda, tem um gosto especial pela CPMF como forma de desoneração da folha, mas eu acho que existem possibilidades de discutir outras formas de tributar, de financiar a desoneração da folha, como mudanças no imposto de renda, e sim, existem mudanças a serem feitas no imposto de renda, tem várias distorções na tributação da renda do Brasil, que fazem com que uma parcela da população de alta renda no Brasil seja muito pouco tributada, eventuais mudanças em tributos patrimoniais,
que não arrecadam muito, mas podem ajudar a fechar a conta, especialmente no imposto sobre heranças e doações, por exemplo. E, embora não esteja aqui, certamente pode ter um espaço para incluir tributos ambientais como um dos instrumentos para financiar o custo fiscal da crise dos coronavírus. Então, esse é um tema para vocês que são da área ambiental, que pode ficar aí dentro do escopo do trabalho de vocês. Por que a reforma tributária pode ajudar na saída da crise? Por um lado, porque ela tem um impacto extremamente positivo sobre o crescimento, e se a economia cresce mais, mesmo mantendo a carga tributária, você arrecada mais, isso ajuda a financiar o aumento da dívida que vai ser inevitável durante esse período de crise sanitária. Segundo, o efeito sobre expectativas pode ter um efeito ajudar a aumentar os investimentos e ajudar a recuperação da economia logo no curto prazo. Por outro lado, a crise traz alguns riscos também para a reforma tributária, porque a piora da situação fiscal da União, dos estados e municípios, que vai ser inevitável em função da crise, pode aumentar a resistência da União e dos entes da Federação, principalmente daqueles que podem ter alguma perda de receita, ainda que diluída num prazo extremamente longo. Aqui o ponto fundamental é dizer, olha, a reforma tributária não tem praticamente efeito nenhum sobre receita durante 4 anos. E, portanto, é o tempo de vocês se ajustarem. E pode ser contaminada por medidas conjunturais voltadas para o questionamento da crise fiscal. A reforma tributária é estrutural, precisa tomar muito cuidado para que a discussão estrutural não seja contaminada pela discussão conjuntural. Bom, eu vou falar então agora um pouco da questão de tributação ambiental. Eu não vou entrar em temas específicos, exceto muito en passant. Eu vou aqui falar um pouco, eu tenho alguns slides que tratam da questão geral e o último slide é para falar um pouco da oportunidade de incluir a questão da tributação ambiental na reforma tributária. Primeiro, começando, como eu falei, idealmente tributos ambientais deveriam fazer parte do desenho de um bom sistema tributário. Então, na verdade, na hora que a gente discute quais são as categorias de tributos que compõem o sistema tributário, são, como eu falei, tributos sobre consumo, renda, patrimônio, folha e, inclusive, tributos regulatórios, entre os quais os tributos ambientais deveriam ter um papel relevante. Na prática, no entanto, são muito pouco utilizados ainda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá certo? Segundo ponto importante, quando a gente vai discutir tributação ambiental, é lembrar que tributos são um dos instrumentos disponíveis para a política ambiental. E é extremamente importante, antes de decidir, vou usar tributos para alcançar determinado objetivo, é importante entender qual é o instrumento mais eficiente para alcançar o objetivo que se pretende do ponto de vista da política ambiental. Tem instrumentos que são regulatórios, certo? Tem outros instrumentos econômicos, como cap and trade, por exemplo, no caso de carbono. Você pode criar um imposto sobre carbono ou você pode adotar um regime de cap and trade. A rigor, na ausência de incerteza, eles são equivalentes, na verdade. Você pode... um ponto importante é que, no geral, externalidades negativas são melhor tratadas via penalização que via incentivos. Então, normalmente, no desenho de políticas públicas, se tem uma externalidade negativa, como a emissão de carbono, é melhor penalizar a emissão de carbono do que ficar dando incentivo para aquilo que não emite carbono. Certo? De forma geral. Estou falando aqui de forma geral. E, usualmente, mas nem sempre, instrumentos econômicos, como, por exemplo, cap and trade, ou regulação, ou tributos, aquilo que deixa o mercado se ajustar a hora que você introduz o tributo, são melhores que regulações específicas, como, por exemplo, a obrigação a utilizar um tipo específico de filtro ou a obrigação de só vender carro elétrico. Tá certo? Depois a gente pode discutir isso um pouco para frente. Nem sempre é assim, tá? Em alguns casos, quando as consequências são muito negativas, obviamente você tem que usar a regulação. Tá certo? Então, por exemplo, algumas coisas tipo, sei lá, jogar resíduo de óleo, esse óleo lubrificante que a gente tem no solo, tem um efeito ambiental
trágico e cuja solução é de contaminar lençol freático. Nesses casos, você tem que regulação mesmo. Não tem que pensar em instrumento tributário, tem que proibir, vedar e penalizar pesadamente quem faz a deposição inadequada. Bom, com relação à questão de tributos ambientais, o escopo pode ser bastante grande, tá? Pode ser, obviamente, tributação do carbono, sem dúvida nenhuma, é o tributo ambiental por excelência no debate, mas existem outros. Você pode usar tributos, por exemplo, para estimular o uso sustentável da terra. O ITR tem, em princípio, de uma forma extremamente ineficiente, finalidades extrafiscais. Poderia ser muito melhor utilizado. Você poderia ter tributos, usar tributos para estimular o uso sustentável da terra, estimular a manutenção de cobertura vegetal, estimular a utilização produtiva. Você poderia usar tributos com essa finalidade. Você poderia usar tributos, por exemplo, para desestimular o uso de defensivos agrícolas que têm impactos ambientais negativos. Se você puser para cada tipo de defensivo, você conseguir quantificar qual é o custo do impacto ambiental do uso daquele defensivo, você pode criar um tributo para tributar o defensivo agrícola e desestimular o uso desse defensivo. E ao fazer isso, se a tributação for proporcional ao grau de impacto ambiental, você estimula, via mercado, as pessoas a escolherem aqueles defensivos que têm menor impacto ambiental. Um ponto importante na discussão de uso de tributos para fins ambientais, e esse é um ponto extremamente importante, é que, de forma geral, tributos específicos são muito melhores que tributos gerais para tratar de temas ambientais. Então, é muito melhor você criar um imposto seletivo sobre carbono do que usar o IBS, que é um imposto geral arrecadatório para tentar desestimular a emissão de carbono. Até porque o IBS, em princípio, é um imposto que gera crédito. Então, se eu quero estimular a emissão de carbono, mas eu dou crédito para a empresa que usa um combustível fóssil, na prática, eu não estou desestimulando o uso de combustível fóssil por aquela empresa. Então, esse é um ponto extremamente importante. É sempre melhor pensar em um tributo específico para finalidade extrafiscal do que tributos gerais. Isso vale, inclusive, no caso do ITR, tá certo? O ITR é um imposto que hoje mistura finalidade fiscal, que é retardatória, com finalidade extrafiscal. E, no fundo, não cumpre bem nenhum dos dois objetivos. Provavelmente seria muito melhor ter um imposto sobre propriedade territorial sem nenhum objetivo extrafiscal, por exemplo, fosse municipal, e você ter um imposto federal com fins extrafiscais, para estimular o uso produtivo, o uso adequado da terra. Tá certo? Seria, do ponto de vista de desenho do sistema tributário, certamente seria um desenho bem melhor do que a gente tem hoje. Até porque tributos extrafiscais, o objetivo deles não é arrecadar. Tá certo? Se você cria um tributo para estimular o uso adequado da terra e todo mundo usa a terra adequadamente, você não arrecada nada e tudo bem, você alcançou o seu objetivo. Se você tem um imposto sobre fumo e todo mundo para de fumar, você alcançou o seu objetivo. O objetivo do imposto não é arrecadar, é estimular comportamentos. Agora, na definição de tributos ambientais, tem várias questões que precisam ser consideradas. Uma delas, que é bastante complicada, é a dificuldade de precificação. Qual é, de fato, o custo econômico da emissão de carbono? Eu sei que tem vários trabalhos feitos sobre isso, mas você tem valores que podem variar muito, até dependendo do horizonte que você fala. Qual é o custo da emissão de metano? Que uma tonelada de metano, no curto prazo, equivale a 100 toneladas de carbono, mas ele decai mais rápido do que o carbono. Todas essas questões são questões complicadas. E, sobretudo, quando você cria tributos ambientais, você tem que considerar uma série de efeitos colaterais. Efeitos distributivos. Por exemplo, nos países desenvolvidos, o imposto sobre carbono é regressivo. Ele onera mais países frios, né? Não só desenvolvidos, países onde se tem usa muito aquecimento, ele acaba onerando mais famílias pobres que famílias ricas. Você pode ter, inclusive, efeitos colaterais ambientais. Se você desestimular
a geração térmica de energia com combustíveis fósseis, você pode estar estimulando o uso de hidrelétricas, mas hidrelétrica tem efeitos ambientais negativos também. Então, precisa tomar cuidado quais são os efeitos que você está, efeito colateral daquilo que você está criando. É um ponto extremamente importante que certamente aparece na discussão da tributação do carbono, que é a discussão de competitividade. Se um país introduz um imposto sobre carbono e os outros países não introduzem, na prática você cria um incentivo para importar produtos intensivos em carbono. E, portanto, a introdução de um imposto sobre carbono exige ajustes de fronteira, que são sempre complicados, porque vão ser questionados no OMC, etc. e tal. Você tem que ver como é que você vai fazer para não prejudicar as exportações do seu país e como é que você vai fazer para não beneficiar a importação de produtos intensivos em carbono de outros países. E pode ter efeitos políticos relevantes. Só para dar um exemplo, que certamente todo mundo sabe disso nesse grupo, toda aquela manifestação dos coletes amarelos que aconteceu na França, ela começou por causa do aumento na tributação dos combustíveis. Então, você gerou uma baita de uma revolta com efeitos políticos muito fortes por não ter conseguido tratar direito da introdução de um tributo que, do ponto de vista ambiental, estava absolutamente correto. Certo? Então, todas essas questões são extremamente importantes na hora que você está desenhando tributos de natureza ambiental. Bom, outros pontos. Quando você cria um tributo ambiental, você aumenta a arrecadação. Idealmente, a melhor forma de alocar essa arrecadação, a não ser que você queira aumentar a carga tributária, óbvio, é reduzir outros tributos. Não é vincular a receita. O Brasil, inclusive, tem um instrumento que permite vincular arrecadação e gasto, que é a CID, a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Mas, normalmente, não é a melhor forma de definir a alocação de recursos. Por quê? Porque aquilo que você vai arrecadar provavelmente não tem nenhuma correlação com aquilo que você vai gastar. Deixa eu dar um exemplo só. Se eu criar um imposto sobre carbono, só por exemplo, suponho que eu vou adotar aquela alíquota uniforme do IBS de 25% para tudo. Se eu quiser manter a carga tributária que eu tenho hoje sobre combustíveis, eu arrecadaria, através do imposto seletivo sobre combustíveis, algo como 50 bilhões de reais a mais do que eu arrecado hoje. Quase 0,6%, 0,7% do PIB. Tá certo? Agora, se eu disser o seguinte, vou alocar toda essa receita para alguma finalidade, mesmo que seja ambiental, provavelmente você não vai ter onde gastar esse dinheiro. E, ao contrário, você vai gerar pressão para gastar de forma mal gasta. De forma geral, é melhor arrecadar e depois fazer a política de gasto via orçamento e via gasto. O risco de você fazer vinculações e levar a irracionalidades é muito grande. Racionalidade de todos os tipos, tá certo? Na hora que eu tiver 50 bilhões de reais para gastar em programas ambientais, o Ministério do Meio Ambiente vai se tornar alvo de cobiça política, tá certo? Então, tomar muito cuidado com esse tipo de desenho. Essa é a mesma coisa que eu falei. De modo geral, também, esse é um ponto importante, o ideal é você separar os objetivos distintos de políticas públicas no desenho dos instrumentos, não tentar usar um instrumento com vários objetivos. Vou dar um exemplo aqui, talvez vocês não concordem, mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente misturou a política para resíduos sólidos com uma política social para catadores. Agora, será que o processamento, a reciclagem de resíduos através de catadores é a forma mais eficiente de tratar de resíduos sólidos? Muito provavelmente não. Muito provavelmente eu conseguiria ter uma política mais eficiente para resíduos sólidos e uma política social mais eficiente para a população dos catadores do que misturando os dois. Então, no fundo, é isso. O recado final é tributação ambiental, sim, faz sentido, mas muito cuidado na hora de criar tributos ambientais. Tem que considerar os efeitos colaterais, todos, inclusive políticos. Tem que considerar alternativas, ver se não existe outro instrumento mais eficiente para o uso do instrumento. Tem que considerar o impacto dele sobre a eficiência econômica. E, desse ponto de vista, geralmente, instrumentos de mercado são melhores que instrumentos regulatórios, porque, se isso não for considerado, você pode acabar desmoralizando o instrumento.
Você cria um tributo ambiental com boas intenções. Se os efeitos colaterais forem maiores que os benefícios, no fundo, você vai desmoralizar o instrumento e dificultar a ampliação do uso do instrumento no futuro. Bom, esse é o último slide, pessoal. Sobre a questão da reforma tributária e a tributação ambiental. Sim, eu acho que a PEC da reforma tributária pode ser uma oportunidade para incluir temas ambientais no desenho do sistema tributário. Certamente, uma forma de fazer isso é explicitar de forma muito clara que o imposto seletivo incide sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, tá certo? Isso certamente seria importante, a forma de redigir precisa ser muito bem pensada, e depois, no futuro, você vai regulamentando como é que isso vai ser aplicado. E você pode fazer alguns ajustes, como, por exemplo, como eu falei no caso do ITR, por exemplo, separando o imposto que incide sobre a propriedade rural, que poderia ser um imposto só sobre o valor da propriedade, poderia, inclusive, ser juntado com o IPTU, e o imposto que é regulatório, que esse faria todo sentido se ele fosse federal. Isso, por exemplo, são temas que daria para incluir na reforma tributária. Se tiver clareza do que se pretende fazer fora desse escopo do que eu acabei de falar, eventualmente outros ajustes são possíveis. Já apareceu na reforma tributária a proposta de incluir diretrizes gerais sobre o uso de tributos para fins ambientais, com diretrizes gerais. Por exemplo, incluir na Constituição o princípio do poluidor pagador. Eu, pessoalmente, não tenho uma posição definitiva, mas eu tenho um pouco de medo com relação a esse tipo de diretriz geral. Tá? Tenho um pouco de medo, por quê? Porque se ela for muito genérica, no fundo, quem vai acabar definindo o que é o poluidor pagador é o Supremo Tribunal Federal, é o Judiciário. E muitas vezes sem base técnica para o que fazer. E isso pode gerar insegurança jurídica. Aí vai começar a ter processo dizendo que eu não estou usando o tributo X para fins ambientais, quando, na verdade, aquele tributo não é adequado para fazer política ambiental. E aí esse assunto vai parar no Judiciário, vai parar no Supremo, que vai acabar definindo de uma forma que pode não ser a melhor para o desenho da reforma tributária. Então, eu tenho um pouco de preocupação com essas diretrizes muito gerais. E, finalmente, como eu já falei antes, é possível, talvez, pensar direito, tá? Estou colocando aqui o tema sem ter pensado adequadamente sobre ele, é possível, talvez, colocar, na saída da crise, quando se for discutir como é que você vai financiar o custo fiscal da crise, é possível usar esse momento para introduzir alguns tributos ambientais. Fala, olha, eles vão ser usados temporariamente para financiar eles vão levar um aumento de carga tributária que vai ajudar a financiar o custo fiscal da crise, mas depois, no longo prazo, você mantém os tributos ambientais e reduz a alíquota de outros tributos, de forma que isso, no longo prazo, não resulte em aumento de carga tributária, mas você usa esse momento para introduzir tributos ambientais no desenho do sistema tributário brasileiro. De novo, o grande problema aqui é você conseguir fazer o desenho de um bom tributo ambiental num prazo que talvez seja relativamente curto. Mas não acho que a ideia seja de todo ruim. Bom, pessoal, é isso. Peço desculpas, eu me excedi muito, mas também me pediram para falar de muita coisa, né? Então, difícil tratar de tantas questões em tão pouco tempo. Obrigado. Aí para o debate, né, André?